Boa noite. Estamos hoje iniciando mais uma nova live do escritório com os colegas Felipe Sales Bezerra, João Salvador e Tiago Amaral, do escritório Sales Bezerra, Salvador Advocacia Empresarial de Belo Horizonte. Hoje, nessa live, nós estaremos conversando sobre recuperação judicial como estratégia empresarial durante e pós a pandemia. Nesse momento, hoje, de crise econômica, é sempre interessante para o empresário buscar novas ideias, novas soluções diante desse contexto econômico. Então, até a dinâmica da live hoje será um pouco diferente, por estarmos em 4 convidados, em 4 pessoas. Então, o Tiago é consultor da Price Waterhouse, com vasta experiência em recuperação de empresas, onde que ele estará falando sobre turnaround, recuperação de negócios na perspectiva da gestão empresarial. Depois, o Felipe estará tratando sobre recuperação judicial e extrajudicial, as questões processuais, do Instituto da Recuperação Judicial, e o João Salvador estará falando sobre planejamento tributário. Então, todos os assuntos eles estão intrinsecamente ligados, porque tudo decorre desse momento econômico, dessa questão da pandemia, E então quero agradecer aos colegas, boas-vindas, eu aqui em Pouso Alegre, vocês em Belo Horizonte, espero que esteja tudo bem com vocês e que a gente possa estar aí conversando e tratando desse assunto aí, esclarecendo os nossos convidados aí, os nossos internautas. Então, eu passo a palavra aí para vocês, para as considerações iniciais aí, e depois aí eu já inicio um bate-papo aí com o Tiago. Tiago, as considerações iniciais suas aí, e a gente fala aí depois aí com o Felipe e com o João. Boa noite a todos. Vamos falar um pouco, sobre gestão financeira e todas essas dificuldades que a gente vive no momento e como que isso se amarra tanto à questão de recuperação judicial quanto à questão tributária, A minha experiência ela é toda em gestão financeira, como ex-auditor, como ex-consultor em M&A, atualmente como gestor de finanças de companhia aberta, de companhias SA, aqui em Belo Horizonte, e dando apoio ao Sales Bezerra nos projetos. Muito bem, boa legal. Noite a todos aí. Meu nome é Felipe, entrei apresentando aqui para todo mundo. Hoje a gente vai falar, depois que o Tiago fizer a parte dele aí sobre reorganização de negócio, a gente vai falar sobre a recuperação judicial e rapidinho sobre a recuperação extrajudicial também, enquanto estratégia para esse momento, tanto para grandes quanto médios e pequenos negócios. Não há uma distinção nisso aí, Então, antes de mais nada, boa noite para todo mundo. O João aí, eu entrego as palavras para boa noite do dia. Boa noite a todos, agradeço ao Dr. Kleber que está assessorando a gente, o Tiago e o Felipe, que estamos juntos na atuação no Sales Bezerra em Salvador, e o Tiago nos trazendo a sua experiência de finança corporativa. Vamos conversar hoje sobre realmente um tema que vai tomar cada vez mais corpo na agenda, sobretudo pós a pandemia. Eu vou tecer alguns comentários posteriormente à explanação de vocês sobre as questões tributárias que envolvem a recuperação. Devolvo a palavra aí para o Dr. Kleber. Então, para a gente tornar a nossa live aí de uma forma mais dinâmica, como nós estamos em 4, e para que isso não fique cansativo, então nós vamos dividir mais ou menos aí o tempo entre
torno aí de 15 minutos, de 15 a 20 minutos para cada, para que a gente fique aí dentro aí de uma hora, tá conversando e trocando ideias. Tá? Então, vamos começar aí com o Thiago, onde que ele vai estar expondo a sua experiência, né, sobre turnaround, a recuperação de negócios na perspectiva da gestão empresarial, né, de toda uma estrutura, de uma reestruturação, né, dinâmica, né, visando uma recuperação, a recuperação econômica, né, a recuperação de empresas. A gente sabe que há vários fatores, seja fatores internos quanto fatores externos, que acabam impactando, né, na estrutura de uma empresa e que há necessidade que leva ao processo de turnaround, né? Isso não necessariamente está ligado ao momento de pandemia, né? Agora, mais do que nunca, está ligado ao momento de pandemia diante de fatores externos, né? Mas às vezes você tem então somente fatores internos. Então, Thiago, né, tá contigo aí para você relatar aí, a gente está conversando e você expondo aí a sua ótica, a sua experiência sobre esse tipo de trabalho aí, que é muito interessante para os empresários, para que possam estar absorvendo tudo isso aí. Bom, Kleber, muito bem introduzido, muito bem colocado, né? Dificuldades financeiras, muitas e muitas empresas passam por elas, por N motivos, né? Agora, por um período específico que ninguém imaginava viver, né? Como essa pandemia aí está acontecendo, muito provavelmente todos vão passar aí por um período de reinventar os negócios, né? De transformação dos próprios negócios. E até por, efetivamente, crises, né? Algumas empresas tinham situação de caixa que as permitia enfrentar essa situação, e outras estavam num momento de caixa bem complicado, e a gente sabe muito bem que o que gera uma crise numa empresa é caixa, não é falta de resultado, né? Mas que, obviamente, o caixa vem do resultado. Muita gente me pergunta sobre inovação em gestão de finanças, e eu falo que isso é inovação demais para ser implantado em um time de finanças. O time de finanças é um trabalho muito arroz com feijão, sabe? Produtos ou serviços que você vende que dão resultado e que, obviamente, esses resultados se transformam em caixa. E que você faz toda uma gestão aí de recebimentos e pagamentos para garantir que o seu fluxo de caixa esteja sempre oxigenado, né? E quando você passa por uma situação de turnaround, independentemente do motivo que a gerou, você enfrenta uma série de questionamentos, né? Primeiro deles, o que dá resultado e o que não dá resultado? O que é melhor fazer versus o que é melhor não ser feito, né? Qual o nível de transparência e de governança que essa empresa tem? Hoje fala-se muito em governança e muitas vezes o empresário ou o executivo, ele não entende muito bem qual o papel da governança num processo de turnaround. E uma governança, ela é formada por um conselho, seja ele de administração, seja ele consultivo, mas de profissionais experientes e um conselho multidisciplinar que consiga criticar e enxergar como funciona a gestão da empresa e como aquela empresa vai gerar resultados, né? Posteriormente a isso, definir uma estratégia, né? Uma empresa, ela precisa entender qual que é a vocação dela, né? Uma empresa precisa entender qual o propósito dela, no que ela é boa, no que ela precisa fazer. E eu brinco e falo que é uma gestão que a gente faz igual uma prova. As questões que você sabe, você faz primeiro. Se você não sabe ou que você tem dificuldade, você deixa para depois. E você começa uma frente de trabalho em cima daquilo que dá resultado. Mas quando você está num momento de dificuldade financeira, esse trabalho do dia a dia que tem que ser feito, de estudar as atividades e ver o que dá resultado e o que não dá, ela se mistura com um trabalho de negociação, que ele é muito pesado e que ele é incessante, com fornecedores, com agentes financeiros, e a busca por dinheiro, ela deixa a gestão míope, ela não nos permite enxergar as oportunidades. E existem oportunidades tributárias que batem à nossa porta e a gente, por medo, não as faz. Existem oportunidades de negócio
que geram ganhos para uma determinada atividade, que por receio ou por não acreditar que fazer diferente possa trazer resultados ou ganho de eficiência, a gente acaba fechando as portas e esse ciclo vicioso acaba levando a empresa a uma dificuldade, acaba levando a uma empresa a uma situação em que o caixa começa a faltar. E aí é que eu falo que vem a inovação demais, né? Criam-se coisas demais para no final do dia analisar sempre a mesma coisa. O que dá margem? O que eu ganho dinheiro? O que me gera resultado para eu ter caixa no final do dia? A gente sabe muito bem, uma empresa quando para de pagar os seus fornecedores param de fornecer, eles começam a cobrar que o pagamento seja feito à vista. E isso gera dificuldades, né? A gente sabe que precisa manter um fluxo de pagamentos e recebimentos em que você tem um prazo para gerar caixa e poder tocar o seu negócio. E é por isso que a gestão financeira, muitas vezes, ela entra na questão de avaliar uma possibilidade de recuperação judicial. Fazer um turnaround não é fácil. Fazer um turnaround que exige que você tenha uma equipe bem estruturada, bem preparada, para você poder atacar todas as frentes. Você precisa ter tempo de olhar para dentro de casa, para dentro do seu negócio, e ver o que está dando errado, e criticar o que está dando errado. E principalmente num momento como esse, em que a gente começa, por exemplo, as áreas financeiras das empresas, as áreas de estratégia, começam a olhar para o ano de 2021, e nós que estamos na cadeira de gestores, nos perguntamos o seguinte: o que vai ser do ano de 2021? Né? Eu gostaria de saber de alguém, e eu converso com vários gestores de várias empresas, que sabe o que vem para o próximo ano. Né? E aí, muitas empresas com as quais eu tenho conversado, o pessoal tem dito o seguinte: a gente vai partir para uma metodologia de orçamento base zero. E a metodologia do orçamento base zero, claro que eu estou sendo aqui simplório, eu em 10 minutos não vou conseguir explicar o que é na sua íntegra, mas ele é você revisitar toda a sua atividade empresarial, todos os seus centros de custo, avaliar todas as despesas que você tem e começar do zero. Né? Se eu fosse começar essa empresa hoje do zero, eu teria todas essas pessoas trabalhando em todas essas áreas, eu teria um organograma montado nesse sentido, né? Só que algumas empresas conseguem ter, pelo nível de caixa elevado, conseguem ter essa visão e conseguem partir para um planejamento dessa forma. Outras empresas estão, como dizem, né, no ditado popular, vendendo almoço para comprar janta. Como é que esse cara consegue olhar para o ano 2021 se ele não sabe se vai estar vivo na semana que vem? Como é que ele vai fazer uma gestão do que é a vocação da empresa, ou do que é o propósito da empresa, sem ter efetivamente condição de enxergar o que vai ser a próxima semana? Esse cara precisa parar, precisa repensar o seu negócio e precisa estudar as estratégias que ele tem de recuperação. E a recuperação judicial, muitas vezes, é uma delas. Um planejamento tributário, uma revisão tributária, é, com certeza, um dos processos dos quais tem que ser feitos. Porque você precisa ver quais são as torneiras que estão abertas vazando água, né? No caso, a água, o dinheiro. E, com base nisso, existem aqueles preconceitos, né? Eu gosto até de dizer a palavra separadamente, é um preconceito de que a recuperação judicial ela é uma coisa ruim. Ela não necessariamente é uma coisa ruim. Ela é uma coisa que vai deixar o gestor trabalhar a parte interna da empresa e ela vai colocar a lei debaixo do braço e vai trabalhar a parte externa. E você vai ter advogados e consultores trabalhando para você em todas as negociações, e você vai ter gosto de dizer entre aspas, né, as benesses que a lei te permite para postergar os pagamentos que você tem, né, e com isso te dá aí oxigenação para a recuperação do seu negócio, né. É um pouco disso, né? Eu sou muito objetivo, vou falar até um pouco menos do que os 15 minutos, vou passar a palavra aqui ao Felipe, e a gente vai fazer esse bate-bola aí nos próximos temas, do Felipe e do João. É muito importante tudo isso que você colocou aí, Thiago, né? Que o Felipe agora vai acabar
entrando no tema dele, até para desmistificar essa situação da recuperação judicial, porque se cria, né, o empresário, ele vem com esse trauma, que a recuperação judicial, por causa antigamente, de concordata, da falência, é um caminho sem volta, né? E muito pelo contrário, a recuperação judicial né, a gente busca, você está antevendo uma situação para que não se chegue a um processo falimentar, né? O espírito da recuperação judicial é exatamente essa função social da propriedade, a função social do negócio, para que a atividade se mantenha, né? Então, e nesse momento até da recuperação econômica, antes de falar efetivamente da recuperação judicial, né, do trabalho que você executa muito bem aí, né, que demanda essa expertise, né, no turnaround, e nesse momento econômico, as empresas elas têm que buscar, eu acho que a palavra-chave é ser resiliente nesse momento, né, é se reinventar nessa situação, né? E para se reinventar, mas eu tenho que estar olhando para dentro da minha empresa para ver quais os fatores possivelmente internos que impactaram nisso tudo, né? Porque tem muitas empresas que não têm fluxo de caixa para um mês, né? E nesse momento de pandemia, as empresas estão muitas das vezes com uma reserva zerada, né? Então, eu já fui diretor financeiro de uma empresa que não tinha dinheiro para pagar as contas da semana. sim, Essa gestão ela é muito complexa, porque você tem que, a gente até brincava lá, a gente falava que era o sorteio do bolo, né? Você precisa avaliar muito bem, ter uma estratégia muito bem definida de quem pagar, do que pagar, de qual momento pagar, né? E quando você tem uma estrutura para fazer essas negociações, ok, mas com o tempo essa estrutura ela se desgasta muito rápido, porque ele é um trabalho que você pode ter um apoio jurídico para fazer, né? E você pode ter um apoio externo para poder fazer, e você acaba optando por fazer isso internamente, e isso gera um esforço e um desgaste muito grande que deveria estar sendo focado na gestão do próprio negócio, né? E passa a ser um trabalho diário em vez de um trabalho em gestão. Sem dúvida. Até se você quiser, né, para ilustrar esse trabalho que você, né, são vários trabalhos que você obviamente já realizou aí, mas um dos últimos que você realizou aí numa instituição de saúde, aí se você quiser só para ilustrar alguma situação aí, fique à vontade também. Eu entrei numa instituição de saúde, Belo Horizonte, prefiro não nomear, sim, em 2014, que era uma instituição fundada em 2002 e que deu prejuízos a vida inteira, né? Foi feita uma reestruturação em que mudou-se desde o conselho de administração dessa instituição até a diretoria, a alta gerência, e que tinha por objetivo o turnaround. Era uma empresa que, para você ter ideia de grandeza, tinha 95 milhões de faturamento anual e 25 milhões de prejuízo anual, né? E foram tomadas várias iniciativas e, obviamente, que os acionistas puseram caixa para o momento inicial, então a gente não teve essa dificuldade de negociação com fornecedores e tudo mais, mas a gente passou por um processo muito forte de gestão financeira, em que você começa a criar relatórios de acompanhamento de gestão, em que você começa a trabalhar o que efetivamente dá resultado, o que não dá resultado, você começa a deixar de lado, efetivamente, e você começa a fazer um trabalho de revisão de todos os seus processos, inclusive os tributários, né? E quando foi em 2016, ou seja, 2 anos depois, foi a primeira vez que essa empresa conseguiu gerar um EBITDA positivo, ou seja, um indicador de geração de caixa positivo pela primeira vez na história, e a partir de 2017 começou a dar lucro. Então, é um trabalho pesado, e não é um trabalho de 3 meses, né?
e tínhamos caixa e tínhamos linhas de crédito para suportar esse período de 3 anos para você fazer uma virada. Não é todo mundo que tem essa facilidade de colocar um montante alto de caixa para dentro de casa para poder passar por um processo estruturado, né? Sim. Eu acho que tudo isso aí que você relatou, acho que são situações muito importantes, né, porque mostra uma visão que o empresário muitas das vezes não tem e que dá necessidade de um trabalho, né, de um trabalho consistente, igual esse, que venha a sanar e efetivamente olhar para dentro da empresa para que ela se mantenha ativa e economicamente sadia, né? Exatamente. Então, Felipe, vamos lá, então, né, falando agora, né, tratando aí da questão da recuperação judicial, da recuperação extrajudicial, né, o tema é extremamente amplo, né, tem várias questões que a gente pode estar aí trabalhando, pode estar conversando, mas eu deixo à vontade aí para você discorrer aí da forma como você achar mais pertinente, que aí depois a gente vai fazendo uma interação aqui. Boa noite, Kleber. O propósito nosso hoje aqui não é realmente tratar de maneira geral, né, e tão profunda, nem de maneira completa e muito menos de maneira tão adensada sobre esses mecanismos de recuperação judicial, né, ou seja, esses mecanismos de recuperação de negócios, até porque o nosso tempo não é para fazer uma aula expositiva. Então, o propósito é mais puxar o gancho dessas questões que o Thiago levantou, que são muito importantes, e que tipo de estratégia existe hoje à disposição para se conduzir, né, esse tipo de projeto, esse tipo de plano de reorganização, né, ou como se fala mais no mercado de turnaround, né? E a recuperação judicial, ela acaba sendo realmente o mais famoso desses instrumentos. Famoso principalmente pela utilização que hoje está se dando a ela, né? Nós vemos aí a Oi em recuperação judicial, a Latam entrou em recuperação judicial nos Estados Unidos, aqui no Brasil ainda não, né? Mas a Odebrecht, a maior recuperação judicial da história do Brasil, temos outras dezenas e centenas de casos famosos, a Avianca, né, no setor de aviação civil aqui no Brasil, a editora Saraiva no setor de periódicos, e temos aí Mendes Júnior, grande construtora do passado, né, enfim, temos aí também uma variedade enorme de exemplos de recuperações judiciais que colocou esse negócio no radar da imprensa, e via de consequência agora todo mundo passa a ouvir a respeito. E eu costumo dizer que a recuperação judicial ela tem 3 dificuldades. Não vou tratar isso como um problema, né, mas 3 dificuldades. Uma é uma dificuldade estrutural, a recuperação judicial, é um processo judicial, né, é uma renegociação de todo o endividamento que acontece através de uma ação judicial. Uma ação judicial, as ações judiciais no Brasil encontram aí, se deparam com a dificuldade natural que a estrutura do judiciário naturalmente tem, né? A gente tem muitas ações, poucos juízes, poucos servidores, às vezes a infraestrutura não é ideal. O judiciário, de maneira geral, enfrenta problemas, isso é fato brasileiro, né? Então, é um problema estrutural. O andamento não é tão célere como a gente gostaria, de maneira geral, embora a recuperação seja mais rápida, mais célere que a média, realmente. A gente tem um problema operacional, que é legal, embora a lei seja muito boa, muito acima da qualidade da média da legislação brasileira. Ainda assim, ela tem ali algumas falhas decorrentes aí da dificuldade que, às vezes, o Congresso tem de produzir um bom texto legislativo que fique, né, no tempo, né, mas que são dificuldades facilmente superáveis. E a gente tem a dificuldade cultural. O Thiago trouxe muito bem esse ponto aí. Essa dificuldade é a dificuldade do próprio empresariado, né? É a dificuldade do empresariado ter o perfeito conhecimento, a perfeita noção e a coragem de perceber, num certo momento, a necessidade
dessa reorganização, desse turnaround, e se aventurar em mecanismos que sejam úteis para ele. Já que falou aí uma questão fundamental, que é o seguinte: o camarada tem que estar vivo para o ano que vem, para a semana que vem, para o mês que vem, para o ano que vem. Esse é um problema de fluxo. Um problema de fluxo de caixa. De caixa, efetivamente, ele colocou uma outra questão, que é ter a noção estratégica do que pagar e quando pagar. O problema é, efetivamente, de noções de planejamento dessa estrutura do fluxo de caixa do negócio. E isso nos dá aí uma ideia de um fluxo de caixa estratégico, não qualquer fluxo de caixa, mas um fluxo de caixa que seja estratégico. O que eu posso deixar para depois, o que eu posso segurar, o que eu posso literalmente embarrigar, né? Em outras palavras, como é que eu vou administrar esse passivo para, de fato, alcançar essa meta que é estar vivo para o ano que vem, né? Então, a recuperação judicial entra exatamente nesse propósito. Ela é o instrumento, tanto ela como a extrajudicial, são os instrumentos para se alcançar exatamente esse propósito, né? Então, diferente do que, e você começou a terminar hoje a live falando muito bem, o Brasil, nessa dificuldade cultural, tem uma memória coletiva daquela época da concordata, né, que era um processo para você aguardar a falência, né? Então, a concordata não servia de nada para além de você aguardar um tiquinho mais a chegar da falência. E isso ficou realmente incrustado na memória coletiva do empresariado brasileiro, e à medida em que a recuperação judicial é uma espécie de sucessora da concordata, em propósito, mas não em instrumento, né? Ficou-se essa ideia de que, não, eu não posso nem pensar em recuperação judicial, porque eu vou quebrar se eu entrar em recuperação judicial, né? E não tem nada a ver, não é isso, né? A gente tem um caso famoso de recuperação judicial no Brasil, a antiga petroleira do Ike Batista, a OGX, né? Depois que o Ike Batista quebrou, o X deixou de multiplicar e ele saiu arrancando o X dos negócios todos, né? Mas até então era OGX, depois virou OGP. Exatamente. Mas na época que era OGX ainda, a OGX enfrentava um problema gravíssimo lá ainda, nos idos de 2014, 13, eu não me lembro de qual agora, 2013, se eu não me engano. E o problema também era fluxo de caixa. Você teve uma grande surpresa, com a surpresa de um dos ativos principais da petroleira, que era um campo de petróleo, se não me engano, chamava Tubarão 2 e 3, né? E o problema foi de fluxo. Você tinha ali um grande endividamento a pagar, muitos títulos emitidos a pagar, esses títulos se venceram, o investimento na companhia se depreciou demais repentinamente em função dessa descoberta negativa, né? E aí você tinha esse problema de fluxo de caixa, né? Como é que eles resolveram esse problema de fluxo de caixa? De uma maneira extremamente eficiente. Ajuizaram uma recuperação judicial, reconhecendo esse endividamento, antes que esse endividamento capotasse toda a operação da empresa. Então, eu me lembro que foram menos de 3 meses depois do noticiamento do fato, né, se ajuizou a recuperação judicial. E aí o que se chegou, né, menos de 6 meses depois, e olha que a gente estava no final do ano, isso foi em novembro, foi novembro exatamente, que para os advogados a gente tem um recesso judiciário de final de ano e começo do ano, né? Por isso estou falando de olha que final de ano, tem recesso, que atrapalha um pouco mais. E mesmo assim, a recuperação foi muito rápida, porque em coisa de 6 meses eles apresentaram uma proposta pelo qual aqueles investidores que tinham aquele mundaréu de dinheiro a receber, ou seja, um enorme passivo a pagar que interromperia significativamente o fluxo da companhia, eles se tornariam acionistas no lugar do endividamento. Então, é uma recuperação bastante simples, não é o modelo ideal para a gente pautar todas as recuperações, porque a gente sabe que alguns negócios demandam maior complexidade de renegociação desse endividamento, mas foi um exemplo de extremo sucesso, porque a empresa saiu de um endividamento absurdo de alguns bilhões de reais para um endividamento zero em menos de um ano depois, né? Então, a recuperação judicial, muito diferente da falência, a gente tem que entender ela como contrato.
Recuperação judicial é um contrato. Não existe, do ponto de vista negocial, existe do ponto de vista jurídico, porque é um contrato bastante atípico, que se forma de maneira muito extraordinária, mas de forma negocial, e aqui falando para o gestor, né, o empresário, não existe nenhuma diferença entre o contrato que se forma na recuperação judicial e o contrato que ele celebra ali no dia a dia. A diferença, e a grande vantagem para ele, é que ele faz um contrato que envolve todo mundo. Então é um contrato coletivo, uma renegociação coletiva. E isso é um grande ativo, porque é uma renegociação coletiva que é mediada pelo juiz e que tem mecanismos de se impor contra aqueles que são dissidentes. Então você tem, claro, sempre uma margem daqueles credores que não aceitam aquelas condições de renegociação, mas eu tenho mecanismos judiciais de impor essa renegociação, desde que, claro, uma supermaioria tenha aprovado essas condições, né? E tem meios de impor a esses dissidentes essa renegociação, de maneira que eu alcanço a totalidade. É como uma assembleia de condomínio. É como uma assembleia de condomínio. Você reúne lá todos os condôminos, né? Aquele pessoal decide por uma política X em relação ao edifício. Você sempre tem os dissidentes, ou quase sempre tem aquele dissidente. No entanto, se ele é uma minoria, né, significativa, contra ele é imposto também aquela decisão. Quer dizer, não é, não estou de acordo e contra mim não vale. Não, é contra você também vale, né? Então, essa é a característica da recuperação. Eu acho, me parece que travou ali o áudio e a imagem do Felipe, né? Voltou? E até voltou aí, Felipe, que deu tinha travado o áudio e a imagem sua aí. Bacana. Onde é que travou que eu não falei, que eu não vi aqui? Tudo isso que você está colocando da recuperação judicial, né, para que o empresário tenha toda essa noção, para desmistificar toda essa o Instituto da Recuperação. Você estava falando que nada mais é que um grande contrato, né? Você estava falando igual numa assembleia de condomínio, onde que se resolve, né? E eu acho que é muito importante estar tratando disso, né? Dessa negociação de uma forma coletiva para que a empresa continue funcionando e gerando frutos, gerando renda, gerando negócios. E sobre a perspectiva também da própria recuperação também extrajudicial, né? Porque eu só quero levantar, né, essa questão, porque o nosso público aqui, nós temos pessoas da área jurídica, outras pessoas que não necessariamente da área jurídica, e a recuperação extrajudicial, até para o público, até para nós operadores de direito, né, muitos nem trabalham com a questão da recuperação extrajudicial, né, que eu acho ela extremamente interessante, porque ela vai muito até no que o Tiago colocou, que é um turnaround, e sobre alguns créditos que não são absorvidos, seja na recuperação judicial e seja na recuperação extrajudicial. Então, eu só queria que você desse também um enfoque nisso aí, para deixar, né, para que o nosso público aí possa entender a dinâmica dos dois institutos aí. Claro. Existe uma grande inovação no direito brasileiro com essa recuperação extrajudicial, que realmente não encontrava nenhum paralelo antes de surgir na atual legislação. Então, a recuperação judicial é mais ou menos similar ao que era a concordata lá no início do século passado, 1910, 1915, né? Mas a recuperação extrajudicial é muito nova, realmente, e a própria comunidade jurídica não tem muita intimidade com o tema. É o meu negócio dos sonhos, é a primeira coisa que eu sempre proponho para toda empresa, é a recuperação extrajudicial. Porque se a recuperação judicial é um processo judicial e tem ali todo aquele peso de toda a ação judicial, o próprio juiz, o judiciário, que às vezes não está no tempo que a gente deseja, o custo de um administrador judicial, até 5% do endividamento chega a ser o valor de um honorário aí de um administrador judicial. A recuperação extrajudicial é o sonho de consumo.
né, ela é uma renegociação coletiva que, a princípio, não é judicializada. Né? Então, eu não tenho processo judicial efetivamente. Né? Uma outra grande vantagem da recuperação extrajudicial, por não ter processo, é a questão do crédito. Né? Porque a recuperação judicial, na medida em que ela se torna uma ação de grande repercussão, ela atinge de maneira muito cruel o crédito da empresa. Então, se é uma empresa que ainda tem crédito no mercado, ela com certeza vai sofrer muito com o ajustamento da recuperação judicial. Se ela já não tem crédito por conta dos problemas de fluxo de caixa, ela não muda nada, realmente. Mas o ajuizamento tem esse efeito negativo. A recuperação extrajudicial, não. É uma negociação direta. Eu tenho um contratão gigante, pela qual eu vou envolver ali um grande número de credores. Há umas exceções. Os ex-trabalhadores, por exemplo, não estão sujeitos, não podem ser envolvidos nessa renegociação. Crédito tributário também não está envolvido, né, tributo. Aliás, também não estava na recuperação judicial. Mas, por ser um contrato que eu celebro, que eu vou firmando ali individualmente com todos os credores, então eu vou coletando várias assinaturas mesmo. Ó, Banco X concordou, fornecedor Y também, fornecedor Z também, investidor K também, né, e por aí vai. Então, eu tenho ali no final um grande contrato que já estabelece efeitos de renegociação imediata na medida em que é assinado por todo mundo. Eu já promovo esse efeito de renegociação e de reorganização do passivo, que o Thiago tanto falou, imediatamente com a assinatura, eu não preciso de juiz nenhum. Agora, eu tenho ainda, além disso, a alternativa de também poder impor contra os dissidentes, se eu quiser, através aí sim da judicialização desse contrato, né, de recuperação extrajudicial. No direito a gente chama de plano, mas esse plano nada mais é do que um contrato. Né? Pelo qual aí sim eu judicializo a questão de uma maneira muito simplificada. Ações de recuperação extrajudicial frequentemente duram 6 meses, muito rápido, 4 meses, muito rápido mesmo. É o tempo de eu divulgar o fato, abrir oportunidade que alguém possa impugnar por eu não ter cumprido ali os requisitos. Se não há, eles fechadinhos de acordo com a lei, o juiz homologa e eu já imponho automaticamente contra esses dissidentes. Né? Então, é uma mecânica muito rápida, muito diferente. Ela exige uma maioria um pouco maior, realmente, do que a recuperação judicial. E aí está o porém da recuperação extrajudicial. A maioria que eu tenho que alcançar para conseguir essa imposição contra os dissidentes é realmente uma maioria um pouco mais fechada, né? De forma que, às vezes, realmente eu não consigo alcançar esse número. Mas o fato dela não precisar ser judicializada, eu posso estar contente, por exemplo, eu, empresa, posso estar contente com a renegociação que eu alcanço com todos aqueles credores que assinaram o contrato, né? De maneira que eu trato depois individualmente com aqueles dissidentes. Né? Essa é uma alternativa que nós formulamos. E de um custo absurdamente menor, porque eu não tenho judicialização obrigatória. Mesmo que eu judicialize, eu não tenho administrador judicial, que em geral é um valor significativo. Né? A recuperação judicial da Mindy Júnior, por exemplo, os honorários do administrador judicial foram arbitrados em 1.200.000 e pouco. Né? Então, é um custo significativo, 20% disso foi no talo, foi na nomeação. Então, eu tenho essas variáveis. Então, é importante, o que é fundamental do empresariado ter em desmistificação, como você bem tratou, é o fato de que a recuperação judicial e também a extrajudicial, mas a judicial mais ainda porque ela tem maior amplitude, né? E frequentemente o que eu não alcanço com a extrajudicial eu alcanço com a judicial, se for o caso. A recuperação judicial não é concordada e muito menos é falência. De fato, eu posso chegar a uma falência se eu conduzo ela de maneira irresponsável, negativa, ou então se eu inicio essa recuperação judicial sem a menor condição de nenhuma renegociação. Foi o caso da Bianca, por exemplo, que ajuizou a recuperação judicial numa situação de calamidade absoluta. Né? Então, a gente não tem nenhum instrumento de milagre. Né? É importante entender isso. Mas não se trata de nada... Saber que existe um timing da recuperação, né? Um timing. É a questão do fluxo, que você bem falou, né, Thiago? Eu tenho que ser capaz de gerir esse fluxo. Eu não tenho absolutamente nenhum fluxo mais a gerir. Aí já perdeu o timing,
ela tem que vir antes, né? A recuperação judicial ela tem que vir antes, né? Eu não posso Exato. tratar da recuperação judicial já com o paciente no estado terminal, né? Porque aí já é falência, né? Aí já é falência. Exatamente. Não é muito diferente de um internamento médico. Exatamente. Não é muito diferente. Então, e a grande questão é pensar esses instrumentos já de maneira preventiva. Então, esse cenário que a gente todos estamos submersos nesses cenários, né? À medida que o gestor, o empresário ou o administrador ciente dessa maré bem rebuliça, né, bem conflituosa, ele já tem que se imaginar que tipo de alternativas ele tem no futuro e qual é o cenário que ele efetivamente tem do fluxo dele a curto, médio prazo, para eventualmente chegar à conclusão, olha, sem um instrumento extraordinário eu não alcanço o ano que vem. E ciente disso, né, consciente disso, buscar esses instrumentos antes que, de fato, o fluxo dele se torne, como o Thiago falou, um fluxo irremediável, né? Então, é aquele problema cultural que eu estava falando. O empresariado, em geral, tem uma dificuldade. Às vezes, tem um pedaço de vaidade, né? Não, meu negócio é um pedaço judicial, né? Mas, como diz um grande amigo meu, judeu, ele fala assim, dinheiro não aceita desaforo. Então, se você for desaforado com dinheiro, o dinheiro vai ser desaforado com você. Né? Exato. Então, é por aí mesmo. Eu acho que todas essas questões que você levantou são muito pertinentes, porque é justamente para mostrar para o empresariado as soluções, né, que muitas das vezes está ao alcance dele, né, está aí na legislação, é uma legislação, como você bem disse mesmo, até avançada, diante de toda a legislação brasileira que nós temos, e até em comparativo com as demais, e que utilize dela no momento oportuno, né? Na hora que veja que a empresa já está passando por uma situação com fluxo de caixa mais abalado, que os negócios já não estão indo efetivamente como deveria estar, que possa estar tratando a recuperação judicial como uma saída, né, para a empresa, para a manutenção da sua atividade econômica, como deve ser, né? E não ficar isso postergando, porque isso que você falou, assim, o dinheiro não admite desaforo e vai acabar na UTI, né? É similar, falando de UTI, é similar a ideia de que o seu corpo também não aceita desaforo. Se for desaforado, o seu corpo vai para a UTI. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, tratando o tema de maneira muito profissional, é possível alcançar resultados maravilhosos, como de fato a gente tem diversos exemplos aí recentes de utilização dos dois instrumentos, tanto recuperação quanto judicial quanto extrajudicial, com sucesso integral. A própria OGX do Ike Batista retomou um fluxo de operação pleno menos de um ano depois do ajuizamento, né? Então, que tipo de mecânica ordinária, né? Planejamento ordinário permitiria, em menos de um ano, você retomar um fluxo de um endividamento imediato que se venceu todo ao mesmo tempo, foi o caso dele, né? Muito legal. Então, para que a gente possa continuar nessa dinâmica legal aí da live, agora, né, tratando com o João sobre a questão do planejamento tributário, né, sobre o enfoque tributário. Então, vou estar passando a palavra para você, João, mas antes eu até gostaria já de levantar aqui dois assuntos, dois temas que está ligado ao que o Felipe acabou de falar, né, e o que você vai colocar, né? Diante de um planejamento tributário mesmo, e diante de toda essa situação da pandemia, né, que temos enfrentado, e falando da recuperação judicial, que os créditos tributários não comportam a recuperação judicial, né, e a questão do parcelamento,
e que é possível os parcelamentos fiscais. Agora mesmo a PGN editou uma portaria referente à questão da transação excepcional, né? Que eu acho que isso aí está muito ligado a toda essa temática que a gente está abordando aí, seja desde o turnaround, da recuperação e propriamente do planejamento tributário, onde o empresariado pode estar utilizando desses benefícios aí referente a essa transação excepcional. Então, eu queria que o tema está contigo aí, para você estar desenvolvendo e abordasse alguma coisa diretamente ligado a essa questão. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado, Kleber, por me franquear a palavra. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu preciso confidenciar que realmente a sensação que eu tenho, sendo o último de falar entre nós aqui, que antes de mim vieram quem traz a esperança, né? E o cenário ótimo, e eu vou falar daquelas coisas que é melhor a gente guardar na gaveta, porque entristece a gente no domingo à noite, né? A relação brasileira com o tributo, ela é uma relação de amor e ódio, muito mais ódio do que amor, e mesmo assim, levando em consideração de quem a gente está falando, Estado, contribuinte, pessoa física, contribuinte, pessoa jurídica. Então, toda vez que a gente trata de tributo, sempre é de alguma forma ou confuso ou traz o impacto que as pessoas têm a dificuldade de aceitar. O empresariado brasileiro, sobretudo aquele que não faz parte da pequena gama do alto rendimento, aquele que falta, às vezes, a rotina da empresa de alto rendimento, ele, assim como ele vislumbra, quando houve recuperação judicial, algo relacionado à crise, à falência, simplesmente, ele também tem dificuldade de absorver a necessidade de que ele precisa fazer a análise do impacto tributário sobre suas escolhas. Isso para a empresa que está saudável. Imagina para a empresa que está em crise, como a gente está vendo nessa pandemia. O planejamento tributário é, de fato, muito importante, sobretudo em um país que tem um sistema tributário que, no papel, é um sistema tributário bom, mas na execução é um sistema tributário ruim, sobretudo dos impactos que causa na capacidade de renda e de aquisição de patrimônio. A gente já tem algumas reformas tributárias engatilhadas e, recentemente, teve a que o governo trouxe com a indicação de uma aglutinação de tributo, trazer para o Brasil uma ideia europeia do IVA e criar um tributo novo aqui, juntando umas contribuições que são muito impactantes na vida do empresariado brasileiro, trazendo a figura do CBS, a contribuição de bens e serviços. E entre os colegas da área tributária, um rebuliço danado de como isso vai impactar os empresários preocupados com o impacto sobre seu faturamento, e com certeza a maioria das pessoas do país, de forma alguma entender o que está acontecendo. Bom, trazendo aqui então esse alerta de importância da matéria para a nossa conversa que a gente está tendo hoje, a gente começa com uma falha da lei de falências. A lei que entrou em vigor em 2005, a lei 1151, que entrou em vigor em 2005, deixou de fora os créditos tributários. Faz sentido porque ela não quis enfrentar os créditos tributários dentro de recuperação, porque dentro do direito tributário existe uma determinação que crédito tributário é privilegiado, mas não faz sentido o fato dela simplesmente não dar nenhum tipo de explicação de como deveria se tratar durante a recuperação judicial, como deveria se tratar as dívidas tributárias que existiam. Demorou 9 anos para o Estado trazer uma norma nesse sentido, que foi a Lei 1343 de 2014, trouxe a figura do parcelamento especial para as pessoas que estão em recuperação judicial. Só que aí, esse parcelamento especial trazido 9 anos depois da lei de recuperação trouxe uma certa
uma certa... as pessoas não ficaram tão emocionadas com isso, porque sobretudo o empresariado de indústria brasileiro está muito acostumado a pegar parcelamentos conhecidos como os refis, vários refis ao longo dos anos, e, de fato, a condição conferida pelo refis ela era muito boa. A maioria dos refis tem prazos de 180 meses para fazer pagamento, com juros de algo um pouco acima de 1%. E a lei de parcelamento especial chegou, conferindo 84 meses para o empresário pagar, com juros de 0,66 a 1,33. De fato, num primeiro momento, foi visto de forma não era o que esperava o empresariado brasileiro, que de alguma forma entrou em recuperação judicial, pretendia fazê-lo. Bom, em Minas Gerais a gente tem uma lei de recuperação de parcelamento especial também, a lei estadual 21794 de 2015, que dá 120 meses para pagar e juros de 0,30 a 1,30, né, na parcela. Sim, também é interessante, mas de fato, quem já tem uma memória afetiva de parcelamentos de 180 meses, talvez na prática se sinta não privilegiado a ponto de fazer jus a utilizar esse tipo de parcelamento. Eu vou continuar falando sobre essas alternativas que a gente tem hoje, mas uma coisa tem que ficar muito clara. A empresa não recupera se ela não recuperar fiscalmente. E esse é o problema de falta de tradução na lei de recuperação judicial com essas normas que eu estou passando aqui para vocês. Então, a recuperação judicial e a extrajudicial, que é a menina dos olhos do Felipe, são, de fato, produtos que devem ser observados pelos empresários, mais do que como objeto de crise definitiva e falência, mas como estratégia empresarial, mas devem ser lembrados que precisa se conectar à busca pela saúde também no pagamento dos tributos. Só pelo que eu falei aqui agora, o empresário que buscará a recuperação judicial, ele tem os parcelamentos especiais em vigor. Só que a legislação tributária ela é complicada até para dar benefício, porque além desses parcelamentos, além dos refis que são esporádicos, tem as transações que, inclusive, o Dr. Kleber já anunciou, né? A AGU, representando a PGF, a PGF, trouxe uma transação extraordinária, e a PGFN, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, uma outra transação especial. Então, o empresário, né, não só o empresário, pessoa física ou jurídica, mas também o não empresário, mas que tem dívidas tributárias, pode, hoje, em decorrência da pandemia, buscar também a possibilidade de realizar a busca pela saúde tributária também com transação. E transação que é, naturalmente, diferente de parcelamento. A transação parte da concessão mútua de condições das duas partes que convencionam. De um lado, o contribuinte, de outro, o Estado. O Estado abre mão de algo, o contribuinte abre mão de outro. As transações que estão em vigor hoje, essas duas, da Advocacia Geral da União e da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, ambas estão com condições muito, muito favoráveis. Eu acho até que você poderia, desculpa, João, eu acho que até que você poderia passar aí a redução dessas multas, né? Sim. Dos percentuais, que eu acho isso muito relevante aí para quem está nos acompanhando. As condições das transações que foram dadas e a concessão do Estado, então, representa um benefício para fechar
fechar essa operação, faz com que hoje o parcelamento seja feito em 100 meses, com a entrada dessa transação sendo dividida em 3 vezes. Então, por exemplo, se a pessoa tem lá R$27 mil de imposto de renda para próximo de executado ou já executado em suspensão para pagar, ela tem aí uma entrada de R$580, essa entrada da transação ela é dividida em 3 vezes, e após o pagamento da terceira parcela, começa-se a pagar a primeira parcela dos valores corretos de parcelamento dentro da transação, com juros estáticos que vão de 0,86% a 1%, dependendo da quantidade de valor a ser recolhido pelos entes. No caso da transação da Advocacia Geral da União, o modo de se fechar o acordo é feito através do retorno de um e-mail que a pessoa recebe na Caixa, que está vinculada ao ECAC. No caso do parcelamento da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a pessoa pode buscar diretamente no site da Receita Federal, que vai ser indicado ele entrar no ECAC, o ECAC vai ser indicado entrar no sistema hoje que é o Regularize, e lá tem um sistema muito intuitivo de fechamento do acordo. E tem uma outra situação também que é interessante, que além do parcelamento especial da lei federal, aqui no caso nosso de Minas, do parcelamento especial da lei estadual, das transações que estão em vigor, há também um entendimento do STJ de que é possível fazer, sim, a suspensão de execução tributária após o deferimento da recuperação judicial. Desde que o juízo universal, ou seja, o juízo de origem, entenda por bem. Então, o STJ trouxe o entendimento de que, tudo bem, a lei de falência não fala isso, mas levando em consideração todo o contorno, já que a empresa não pode se recuperar totalmente se ela não tiver também uma atenção à questão tributária, ao invés de ficar esperando alcançar algum programa federal ou programa estadual de parcelamento, eu, juiz universal, posso entender que esse crédito tributário também possa ser suspenso momentaneamente, baseado no entendimento do STJ. De qualquer forma, eu não sei se me fiz entender para vocês, mas eu quis dizer que no Brasil é tão complicado o aspecto tributário, porque até na hora de falar que tem benefício, é confuso. É confuso. A pessoa que está em casa, ela deve estar assim, pô, mas tá, e aí? Eu vou aonde? Eu vou na Receita Federal? Pode ir. Eu vou na AGU? Pode ir. Tem lei em Minas? Tem, mas tem refis. Bom, para isso que serve o planejamento tributário. O planejamento tributário serve para isso. O empresário precisa entender que ele precisa saber o impacto social, mas precisa também entender o impacto tributário sobre a sua atividade. E entender sobre o impacto tributário no Brasil é entender sobre a logística e a burocracia, não falo no mau sentido, a burocracia da quantidade de leis e normas que tem à disposição. Mas uma coisa é certa, não dá para recuperar sem recuperar também a saúde tributária. Eu devolvo a palavra aos colegas aí, vamos conversar. Muito bom, João. Eu acho que a ideia, o que você colocou aí, a sua mensagem é extremamente positiva, porque não há como fazer um planejamento, né, se a empresa ela também não se planeja, né, e tudo isso que liga na recuperação judicial e que liga no que o Tiago também colocou, que tudo isso se antecede a toda essa situação. Então, eu acho que...
Só fazendo uma parte rapidinho, Kleber, de tudo que o João falou, uma coisa importante para o empresariado saber, principalmente o empresariado, é que realmente a recuperação judicial, nem a extrajudicial, não proporciona nenhuma vantagem do ponto de vista fiscal. Né? Há essas leis de parcelamento, mas elas não são as leis de parcelamento dos sonhos, né? Mas existe, de fato, uma vantagem que ela é circunstancial, ela acabou se materializando em função da jurisprudência, que é a possibilidade de eu estancar a execução fiscal, de eu estancar bloqueio e penhora de valores em execução fiscal, que são as execuções da Fazenda Pública contra o contribuinte, contra o empresário, em função da recuperação judicial. Então, a gente consegue, frequentemente, estancar esses bloqueios financeiros e penhoras de execuções fiscais, o que dá ali aquele fôlego para aquele passivo, contra aquele passivo tributário. Mas não é que a recuperação propriamente permita, né, melhores condições de pagamento desse passivo. Mas eu empurro ele. Né? O que entra de novo na questão do fluxo que o Thiago tanto comentou. E nisso que você colocou também, Felipe, né, dessa questão da suspensão, né, das execuções, porque, e até nesse momento de pandemia, parece que tem já até alguns projetos de lei, né, visando alterar alguns dispositivos da lei de recuperação judicial quanto à questão das suspensões de ações de execuções fiscais e tudo mais, enquanto durar o estado de calamidade. Né? Tem tudo, na verdade. Hoje em dia, o que mais tem no Congresso é projeto de lei modificando a lei de recuperação judicial. Impressionante. Assim. Agora, com a crise, surgiram 4 novos, existe um mais famoso aí que já está mais adiantado, mas o que mais tem, na verdade, a nossa cultura legislativa, ela é tradicionalmente assim, você apresenta um projeto, você inaugura aquela lei no direito brasileiro, no ano seguinte já tem proposta de emenda daquilo, né, de modificação daquilo ali. Então, existe demais. Existe uma de incluir realmente essa execução fiscal em suspensão, existe projeto de incluir essa suspensão só parcialmente, a depender do contexto, mas hoje a jurisprudência alcança uma suspensão significativa quando a execução fiscal é danosa. Ela seria capaz de matar o fluxo da empresa, então é possível sim alcançar essa suspensão desses bloqueios, né? O que dá esse fôlego. O próprio endividamento, de maneira geral, quando eu ajuizo a recuperação judicial, tem um prazo pequeno ali de 180 dias, mas que pode ser prorrogado. A gente chama isso de stay period. Basicamente, o período de você ficar quieto, né? Em que eu afasto a exigibilidade de todo o endividamento dessa empresa. Então, eu seguro o endividamento de maneira geral, né? Até que eu consiga, de fato, alcançar essa renegociação. E eu acho que, incluindo até a fala do Felipe, para a gente chegar no fluxo que o Thiago tinha falado, de fato, a recuperação ela não tira a necessidade de pagamento do tributo, ele é só feito de forma benéfica ou até suspensa, mas trabalhando junto com a recuperação, trabalhando a figura da análise de tributos a serem devolvidos, né? A repetição de indébito, a gente sempre tem as possibilidades de alcançar tributos pagos indevidamente há 5 anos, a possibilidade de trazer renda, né? trazer recurso para encaixar dentro desse fluxo de caixa aí de alguma forma que possa melhorar ainda mais. É um dinheiro que vem sem o empresário esperar, por exemplo. E muitas das vezes... o Sistema S. Hoje a gente tem a tese bilionária, que é a tese do ICMS na base de cálculo de PIS/COFINS, ICMS na base de cálculo de imposto de renda de pessoa jurídica e de contribuição social sobre o lucro líquido, e ISS na base de cálculo do PIS/COFINS. Então, são todas teses tributárias que estão alcançando notoriedade porque trazem não só readequação tributária do empresário, mas também a restituição de tributos pagos a maior indevidamente nos últimos 5 anos, e isso pode ser um valor, de fato, bem interessante. Então, atuar junto da recuperação judicial com esse planejamento tributário, de fato, pode ser uma luz no fim do túnel para aquele que está em crise
e uma estratégia de crescimento para aqueles que vê a recuperação como estratégia empresarial. Eu acho que até invertendo um pouco a ordem cronológica que nós colocamos hoje do Tiago, do Felipe, do João, eu acho até porque o planejamento tributário ele antecede a toda essa questão, né? Porque muitas das vezes eu posso efetivamente estar fazendo o planejamento tributário com a empresa, né? Seja, né, vamos falar aqui de pessoa jurídica, mas com a empresa estando com caixa ótimo, né? Estando funcionando e gerando lucros e tudo mais, e mesmo assim fazendo um planejamento tributário para que ofira mais lucros e mais dividendos, né? Uma revisão e um planejamento tributário nunca são demais para ninguém, né? Exatamente, né? E nesse, ainda mais aqui, né? Ainda mais aqui no Brasil, né? E então tudo isso, o planejamento tributário ele vem, né? Ele antecede a toda essa questão que vem, né, posteriormente com essas ferramentas, com o turnaround, que é a recuperação e uma redução, né, e realinhamento, uma readequação da economia, da empresa, das atividades econômicas, e posteriormente com a própria recuperação, que é um instituto jurídico para que a empresa continue funcionando e gerando riqueza, né? Então, de fato. Eu acho que a temática hoje da live era isso, né? Nós já estamos aí com 1h10 mais ou menos de conversa, então nós teríamos continuar aqui muito mais assunto para estar debatendo, mas até para não ficar cansativo para nossos internautas, o nosso público aí, eu quero agradecer demais a presença de vocês, tá? Espero que a gente tenha contribuído e trazido informações ao empresário, trazendo esclarecimentos, né? E colocando a ele várias ferramentas que ele pode estar utilizando nesse momento, seja de crise ou seja de riqueza, para, né, que possa estar oferindo cada vez mais lucros e riqueza, né? Então, quero agradecer, passo a palavra aí para vocês, para as considerações finais, que a gente possa estar, né, se encontrando numa outra oportunidade aí. Eu queria agradecer a oportunidade, né, de poder falar um pouco com vocês, fazer esse bate-bola aí com o João e com o Felipe, e estou à disposição para qualquer conversa referente aos temas. Agradeço, Thiago. Agradeço, então, mais uma vez ao pelo convite e ao pessoal todo, ao João, ao Thiago, pela conversa, para a gente conseguir repassar a ideia de que existem mecânicas interessantes à disposição para a gente fazer uma revisão do futuro, né? Porque o que a gente está falando aqui é exatamente isso, é revisão do futuro, né? A gente tem um problema agora, vamos revisar o que a gente imaginava ser o futuro. Então, eu acho importante que os negócios desmistifiquem ideias antigas sobre esses instrumentos. Acho que esse é o maior ativo que pode vir aqui dessa nossa conversa, né? E no mais fica isso. Eu agradeço a presença de quem também acompanhou e quem possivelmente acompanhará também, depois das gravações, né? E a você mesmo pelo convite, pelo ciceroneamento todo do evento. Eu agradeço ao Kleber pelo convite, agradeço Felipe e Thiago, estamos juntos. Agradeço a quem nos acompanhou aqui e quem vai nos acompanhar. Eu quero fazer um pequeno gancho com o que o Felipe falou. Realmente, se a gente conseguir passar para todos, se a gente conseguir ultrapassar o senso comum de entender que certas instituições são pejorativas, negativas e historicamente impeditivas de crescimento, de resiliência,
de manutenção, de produção de riqueza. Se a gente conseguir passar que é possível, existem ferramentas que dá para a gente prosperar hoje, vai ser muito bom. A gente está à disposição. Kleber, muito obrigado. Devolvo a palavra para você. Eu renovo meus agradecimentos aqui a vocês, né, ao Tiago, ao Felipe, ao João. Acho que foi extremamente positivo e vamos estar, né, trabalhando sobre um novo encontro, uma nova live, um webinar, alguma coisa nesse sentido, para que a gente possa estar sempre divulgando e difundindo essas ideias. Então, quero agradecer aqui, desejar boa noite e, como não poderia deixar de ser nesse momento, que todo agradecimento, então, assim, se cuidem, né? Isso aí. Se cuide também. Isso aí. Se cuidem, fiquem em casa. Todos nós. Tá bom? Todos nós. Valeu, gente. Grande Muito abraço para obrigado, vocês. valeu. Tudo de Até bom. a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu. Boa noite.